Shalom Adonai, nós estamos dando início agora já a nossa nona aula referente à disciplina de Atos dos Apóstolos, que eu também considero parte introdutória da história do cristianismo 1, tendo em vista, inclusive, que a nossa próxima disciplina dentro da nossa grade horária do curso já vai ser História da Igreja. Então, referente a esta proposta da próxima disciplina, que nós estamos fechando Atos Apóstolos, essas últimas aulas, a oitava, a semana passada, a nona e a 10ª, dentro da proposta já do pentecostalismo, do movimento pentecostal, da teologia pentecostal, de questões relacionadas a esse fator da ambiência de Lucas Atos, dentro do contexto pertinente ao movimento pentecostal, baseado justamente da narrativa de Lucas, tá? Tanto Evangelho de Lucas como o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Vamos já, então, compartilhar o slide aqui para nós darmos início já à execução desta exposição do assunto da aula de hoje, que será em cima, primeiramente, de 2 tópicos, ou até podemos colocar 3 tópicos. Vamos trabalhar primeiro com as teofanias do Pentecostes, depois iremos entrar já numa relação teofânica que ocorre entre o Monte do Templo e o Monte de Sinai, e aí entraremos também na proposta máter, tá? Já do pentecostalismo, que é o batismo no Espírito Santo, e aí trabalharemos dentro do contexto bíblico sobre o batismo no Espírito Santo como o fator central que conduz à questão do pentecostalismo clássico e também, claro, o pentecostalismo moderno, considerando aí século XIX a seguir, ok? Muito bem. Iniciando com a teofania do Pentecostes, o que primeiro temos que levar em consideração é que, dentre os fatos que ocorreram no dia de Pentecostes, nós podemos ver que há uma relação vincular com os acontecimentos da Páscoa, certo? Primeiramente, se o tempo, o período do Pentecostes ocorria e ocorreu 50 dias depois da Páscoa, justamente período esse dentro da narrativa bíblica, 50 dias depois de Jesus Nazaré, né, ter sido crucificado e, claro, também a sua ressurreição dentre os mortos. Então, irromperam 3 sinais de grande vulto, de grande sentido aplicativo sobre os discípulos que estavam reunidos ali no Monte do Templo, tá? No contexto singular do Pentecostes, primeiramente, nós vimos o prodígio no céu, que ocorreu no dia de Pentecostes, que foi o firmamento. O firmamento, ele evidenciava com toda a sua expressividade uma relação vincular, certo? Com o acontecimento do dia de Pentecostes, relacionado com a Páscoa e relacionado também com a profecia bíblica e, além disto, com também o fator da teofania, com uma demonstração o acontecimento do Pentecostes está relacionado com uma órbita celeste. Então, houve um prodígio no céu, o firmamento, certo? Que está relacionado no texto de Atos 2, versículo 2,
Segundo, o barulho como de uma rajada violenta de vento vindo repentinamente do alto, que nos leva, nos direciona a um fator teofânico, tá? E, similarmente, também o sinal embaixo na terra, que foi uma evidência representada no momento das línguas, como até que se fossem elas de fogo, repartidas como de fogo, que foram distribuídas e pousadas sobre cada discípulo. Além desse aspecto, nós vamos ver que o fogo relacionado, vinculado à festa de Pentecostes, principalmente o Pentecostes relacionado à efusão do Espírito e o início, certo, da narrativa da igreja, que nasce após a pregação de Pedro, em Atos ainda 2, nós vamos ver também que é descrito uma relação, certo? Em Lucas, Atos 2:19, com o oráculo, com o livro profético de Joel, que reportava Lucas trazendo a lume esta profecia de Joel, os seguintes 3 fatores: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sangue relacionado à morte, sacrifício, expiação, o sacrifício expiatório, derramar do sangue do cordeiro e a sua ressurreição. Já o fogo, a coluna de fogo presente não só no rajar das línguas, como também o vento que sobreveio sobre o cenáculo, tá? Então, houve uma evidenciação da narrativa de Joel, da profecia de Joel, que vai de encontro ao fator do acontecimento sobrenatural da vinda do Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo, dando ali o início da intervenção, efusão e, vou colocar ainda de uma forma mais contundente, vamos colocar aqui, da habitação plena do Espírito sobre todos aqueles que estavam presentes, com a evidência e o selo do batismo no Espírito Santo. Então, a teofania, já no Monte do Templo, nesse dia de Pentecostes, não apenas foi descrito, tá, dentro da profecia de Joel, mas foi também uma exatidão de grande vulto, impressionante e marcante, como nós vamos ver agora, já no próximo slide, que iremos tratar sobre este fator. Primeiramente, vejamos a relação da teofania do monte do templo e Pentecoste. Vejamos a relação dessa teofania. Primeiramente, trovões, certo? Segundo, fumaça. Terceiro, relâmpagos, tá? Então, houve dentro do aspecto geral da teofania no Monte do Templo, esses 3 sentidos que foram de grande marca, de grande evidência, tá? Por quê? Porque quando Deus estabeleceu a aliança no Monte Sinai, das tábuas da lei, ele estabelece uma aliança com o seu povo e ali ocorre, certo, alguns fenômenos que são teofânicos. Primeiro, a narrativa que está em Êxodo vai nos descrever que ao amanhecer do 3º dia houve trovões, relâmpagos e uma nuvem sobre a montanha e um muito forte canglor, soar de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no acampamento se estremeceu.
Então, Moisés levou o povo, naquele momento, para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E então, naquele momento, eles viram que todo o monte fumegava, porque Deus desce sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, provocando assim tremor de terra na montanha. Então, foi uma manifestação teofânica de grande vulto. E essa teofania, que foi de grande aparência e vulto e sentido, ela também se manifestou, não só no Monte Sinai, não só no Monte do Templo, mas também no Monte Carmelo, quando Elias lutou, né, desafiando ali os 400 profetas de Baal. Então, a teofania no Pentecostes, passado já muitas gerações da história de Israel, ela vai refletir essas duas teofanias anteriores em pelo menos 3 aspectos. Aí é que é o fator que eu quero parar para nós podermos aqui fazer uma análise ainda muito mais distinta, tá? Então, vejamos agora as relações que a teofania de Pentecostes teve com a teofania do monte do templo, com também a teofania do monte Sinai, e que as relações com a teofania de Pentecostes foram de vulto muito maior, como se todas essas teofanias ocorridas nesse contexto do Antigo Testamento tivesse se consumando de uma forma profética na teofania ocorrida no Pentecostes, ampliando ainda as possibilidades que podemos ver de uma fenomenologia profética entre uma relação com a teofania do Monte do Templo, a teofania do Monte Sinai e também até a teofania de uma forma da manifestação fenomênica sobrenatural que ocorre no confronto de Elias com os 400 profetas de Baal ali no Monte Horebe. Vejamos agora esse aspecto característico da teofania do Pentecostes, que já passava-se, claro, várias gerações da história de Israel, mas que nos traz uma reflexão em vários sentidos e aspectos. Primeiro, como as teofanias anteriores, ela está ocorrendo e vai ocorrer na montanha de Deus, tá? Embora até no caso de Pentecostes seja no monte referente ao monte do templo, ou seja, o monte de Sião, aonde era outra montanha de Deus, certo? E quando eu falo montanha de Deus, foi aonde Deus demonstrou de uma forma teofânica ações e intervenções sobre a terra que vieram de impacto ao povo dele, o povo separado, o povo escolhido, nesse caso, Israel, nesse caso distinto. Segundo, como a teofania de quando Deus dá a tábua da lei para Israel, assim também a Páscoa foi celebrada a um intervalo de várias semanas. Então, dentro do Pentecostes, houve um intervalo também da Páscoa, que foi assinalada a morte e ressurreição de Cristo, para a efusão do Espírito, a promessa da vinda do Consolador, de uma forma agora já inserindo ou até efundindo, vindo a entrar com uma efusão, com uma introspecção já no interior de cada um que ali estava presente, tá? Então, houve dias específicos de preparação entre a libertação do povo e a Páscoa, e houve dias também de preparação
entre morte e ressurreição de Cristo para a descida do Espírito Santo no Pentecostes. E a teofania também que aconteceu pela manhã, lá nos dias de Pentecostes, também ocorreu pela parte da manhã. Então, houve essas relações vinculares que trouxeram uma conotação, um sentido muito mais abrangente, muito mais, vamos dizer, até colocar aqui, evidenciador, não é? Comprobatório que ocorreu dentro destas duas teofanias do Antigo Testamento e se ampliaram dentro da teofania como uma forma de evidências sobrenaturais ocorridas no dia de Pentecostes. Tá? Agora, vejamos que nessas outras teofanias do Antigo Testamento, houve aspectos que relacionaram-se e ampliaram no Pentecostes, mas também temos que ver que, enquanto na teofania do Monte Sinai estabeleceu que Israel se tornava um reino de sacerdotes, a do Pentecostes estabeleceu que os discípulos se tornavam uma comunidade de profetas. Por conseguinte, então, nós podemos dizer que na teofania do dia de Pentecostes há um combinar dos sinais das teofanias anteriores do Antigo Testamento, como o barulho do vento forte, né, que ecoa, o vento violento da experiência de Elias, o fogo que ecoa, não só na teofania do Monte Sinai, como no Monte do Templo e no Monte Horebe, mas também prodígios e sinais das teofanias do Pentecostes que foram ecoantes, ou com a distinção de ecoar, de trazer a lume a teofania do recebimento da lei também no Monte Sinai. Tá? Em outras palavras, nós podemos dizer que os discípulos tornaram-se, nesse momento, com o selar do batismo no Espírito, uma comunidade de profetas de forma tão memorável como a criação anterior de Israel, na condição que lhe estava sendo concedidas de reino de sacerdotes, ou seja, no dia de Pentecostes, pela segunda vez já na história do povo, Deus estava visitando em sua montanha sagrada, mediante uma nova vocação para eles, a profecia em vez do sacerdócio real. Eles seriam os portadores da mensagem profética, da mensagem do sobrenatural, da manifestação da intervenção sobrenatural de Deus sobre a terra, como os mensageiros que Deus estava comissionando para transmitir como porta-vozes a sua palavra. Nos dois primeiros sinais dessa teofania, o vento e o fogo, foram tão surpreendentes aos discípulos, como foram também na multidão de adoradores, o derramamento, o sobrevir do efetivo do Espírito de uma forma tão inesperada. Na realidade, os discípulos estavam esperando já esse dom do Espírito Santo, esse batismo, esse selar, a virtude, o poder, mas eles ficaram esperando também o derramamento do Espírito, pois tanto antes como após a ressurreição, Jesus também já havia prometido que eles receberiam o Espírito Santo. Então, em vários momentos desse ministério público, Jesus fez diversas promessas aos discípulos sobre o Espírito Santo, e a primeira delas ocorreu nesse contexto, inclusive, em que Jesus está encorajando seus discípulos a orar. Então, é um estímulo definitivo, é um contraste entre os pais terrenos e o terreno e o Pai Celestial, num aspecto de uma manifestação que vai além do entendimento, como Lucas mesmo declara em Lucas 11:13, ora, se vós que sois maus
saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Mateus está também relatando esse estímulo de uma forma mais geral, com duas observações também distintas, que são que os dons do Espírito são para os bons. Já na perspectiva lucana, o excelente dom, o dom de excelência. Então, nesse aspecto geral das promessas pré-ressurreições e também pós-ressurreições, nós podemos ver que a promessa de que o Espírito Santo atuaria como defensor, como condutor e como aquele que ia selar e conduzir a igreja, também nos traz que ele seria aquele que capacitaria, melhor dizendo, com o Espírito Santo e o Espírito, sabedoria, trazendo assim um Espírito que concederia os dons espirituais, que selaria a igreja com o selo do Espírito, conceberia dons espirituais e revestimento audível e visível do poder do Espírito. Então, aí está um paralelismo que nós podemos fazer e que fizemos dessas relações das teofanias ocorridas no Antigo Testamento, seladas e confirmadas e ampliadas no dia do Pentecostes, com a efusão do Espírito sobre os 120, e, claro, ali o selar dos 120, e já a primeira ocorrência bíblica do batismo no Espírito Santo, e, claro, com a evidência das línguas repartidas como de fogo. Agora, na segunda parte da nossa aula, nós já iremos entrar, certo? Dentro do que se remete, principalmente, já à nossa proposta, que é tratar de uma forma direta, certo? Com a priorização dos dons. Qual é a priorização dos dons? Por que os dons, dentro da narrativa de Atos, e até posso colocar aqui, da teologia de Atos, que vai ser também ampliada de uma forma sistemática e até o ensino mais, vamos dizer assim, de uma forma mais sequencial e de uma forma mais elaborada por Paulo, na sua teologia paulina, que faz uma relação vincular com a teologia de Lucas e a teologia de Paulo sobre a priorização dos dons. Primeiramente, nós vemos em Atos, já na narrativa de Lucas, a evidência e a utilização dos dons. A evidência e a utilização dos dons. Os dons já eram visíveis em Atos dos Apóstolos e já eram, além de ser visíveis, presentes no crescimento da igreja e, claro, até para a demonstração de poder. Então, primeiramente, que nós temos que colocar aqui é o que Paulo, tratando sobre para que serve os dons em 1 Coríntios 12 a 14, ele vai falar sobre edificar, que nos remete esse verbo a 3 aspectos aplicativos. Primeiro, fundamentação. Segundo, construção. Terceiro, sustentação, que está claro, simultâneo ou paralelo com fundamentação. Então, os dons constroem, edificam, sustentam, fundamentam, alicerçam a obra do Espírito na igreja. Então, os dons são para construir
este reino, constituir este reino, ampliar a sua proposta dentro da igreja e fazer com que essa igreja amplie, cresça, construi, se fundamente e se subsidie no poder do Espírito. Certo? Então, os dons também, tanto em Atos, na teologia lucana, como também na teologia paulina, são constituídos e considerados demonstrações de poder. Por quê? Porque quando temos os dons de maravilhas, não é? Fé, curas e milagres, nós vamos ver que são demonstrações de fenômeno e de poder. E quando temos os dons de fé, também vamos ver ali uma evidência de poder. Quando temos o dom da elocução, que seria as línguas, interpretação de línguas e profecia, também vamos ver demonstração de poder. Quando temos o dom de sabedoria, da palavra de ciência e da palavra de sabedoria, também e discernimento dos espíritos, não é? Também vamos ver uma demonstração audível e visível de poder. Então, os dons se tornam uma intervenção divina em 4 sentidos. Primeiro, uma intervenção divina naquele que é o portador do dom. Segundo, uma intervenção divina na igreja através do dom manifesto naquele que porta o dom. Terceiro, o dom como o elemento propulsor para ativar a presença de Deus em determinada área da igreja, em determinado momento da igreja, em determinado sentido singular de uma pessoa ou de um grupo coletivo. E quarto, o dom é uma intervenção divina que demonstra que Deus está habitando na igreja, demonstrando o seu poder para solidificar a igreja, ampliar a igreja e evidenciar a sua presença e o seu poder em meio ao seu povo. E os dons, tanto em Lucas, na teologia lucana, como na teologia paulina, também se tornam fenômenos. Também são sentidos preeminentes de um aspecto fenomênico, de uma evidência que vai além do natural, entra na esfera do supra e sobrenatural, no supranatural no sentido metafísico e no sobrenatural no além do senso físico, do entendimento humano, da compreensão que pode se obter através do cognitivo. Por quê? Porque é um ato fenomênico. É um ato de uma demonstração visível de um poder terreno no aspecto sobrenatural e de supranatural, além do espaço natural, entrando no espaço espiritual. Seria uma transposição do natural para o espiritual no aspecto de transcendência e também imanência. Agora, então, os dons, como prioridade, é uma marca que foi fixada e registrada na igreja primitiva como uma evidência e também uma proposta profética, uma marca profética da igreja dentro da órbita e do sentido do Pentecostes. A igreja que assim
veio a ser a base para o nascimento do movimento pentecostal, desde lá do pentecostalismo clássico. Então, a priorização dos dons como marca do pentecostalismo clássico nasce dentro da teologia lucana, com diálogo com a teologia paulina. Certo? E os dons não cessaram porque ainda são presentes. No contexto histórico da igreja, quando ocorreu ainda após o primeiro século da igreja, a evidenciação dos dons no segundo, terceiro e quarto século, já com os pais da igreja, houve um intervalo, e no século XVII, meio século após Reforma Protestante, meio a 50, 70 anos após a Reforma Protestante, inicia-se a abertura, ou é novamente aberto o espaço, e aí eles ressurgem, e é novamente já com um novo movimento, já um movimento pós-reforma, com já, através do Holiness Movement, do movimento do Cuisic, não é? Dos acampamentos de Cuisic, também do Holiness Movement, e também até de todo um desenvolvimento que priorizava, como no Holiness Movement, santificação, preparação e busca para a santificação e também no aspecto, vamos dizer assim, soterológico, a busca pelo batismo no Espírito Santo como o santificador que consideraria a santificação através do batismo no Espírito. E aí os acampamentos de Cuisic teriam e tinham a proposta de serem acampamentos com a proposta de busca pelo batismo no Espírito. Então, esse reavivamento ocorrido no século XVII, ele faz com que seja dado início, não é, ao pentecostalismo, ao movimento denominado pentecostalismo, oriundo dos acontecimentos e das evidências de Atos Apóstolos, priorizando a busca pelos dons e a utilização dos dons já dentro da igreja, que esta agora seria a igreja pentecostal, ou a igreja dentro da órbita do Pentecostes, ou dentro da órbita da narrativa lucana de Atos, e aí inicia o pentecostalismo clássico. Tá? Agora entramos, então, já no nosso próximo slide, para tratar, não é, sobre o batismo do Espírito Santo na história da igreja, que é esta a marca prioritária e evidencial do movimento pentecostal e do pentecostalismo. Então, o pentecostalismo, ele é conhecido, tá, sobretudo pela sua ênfase, pela sua grande ênfase, certo? No batismo e na experiência chamado batismo com o Espírito Santo, que seria, nesse caso, o batismo no Espírito Santo, tá? Então, essa evidência do batismo no Espírito Santo seria justamente já uma evidência que marca ali o pentecostalismo iniciando no século XVII. Então, desde o início desse movimento, século XVII, essa experiência ela tem uma centralidade, e essa centralidade é a centralidade garantida e marcada no batismo no Espírito Santo. Agora, vejamos outra questão que é de grande vulto, que é a respeito do batismo no Espírito Santo, tá? Já dentro da proposta
que as próprias Escrituras Sagradas nos propõem e que a própria Escritura Sagrada solidifica o que iremos falar. Então, como é que está apresentado e tratado sobre o batismo no Espírito Santo dentro das Escrituras Sagradas? Primeiro, o batismo no Espírito Santo é para todos que professam a sua fé em Cristo. Ou seja, que nasceram de novo e assim receberam o Espírito Santo para neles habitar. E aí, alguém pode perguntar aqui, questionar, mas tem muitos que estão dentro desse padrão e não receberam. Não é uma prerrogativa de que alguém nasceu de novo, irá receber, e tem fé, vai receber o batismo no Espírito Santo. O receber o batismo no Espírito Santo é uma busca e uma rebusca persistente até alcançar. Tá? É uma busca em consistência e permanência até que receba. Certo? Segundo, um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi, então, batizar o seu povo no Espírito, como está muito claro em Mateus 3:11, Marcos 1:8 e Lucas 3:16. Até vamos ler 3 desses textos que estão nos evangelhos. Mateus 3:11 diz o seguinte: Mateus, capítulo 3, versículos 11, diz o seguinte: eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos os calçados não sou digno de carregar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em outras versões, as apargas não sou digno de as tirar. Tá? Agora, vejamos Marcos 1:8. Próximo evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 8, que nos diz o seguinte: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3:16, entrando agora na declaração lucana, que é a mais, vamos assim, contundente dentro da própria proposta da teologia lucana. Lucas 3, versículo 16, diz o seguinte: João respondeu dizendo a todos, em verdade, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias de seus calçados, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já o João 1:33 podemos ler também para complementar, e aí este diria o seguinte, João, dentro da proposta já de João, seria: eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, aqui nós temos 4 textos que referenciam, solidificam, ampliam a proposta do batismo no Espírito Santo, segundo a narrativa já dos 4 evangelhos, dos 4 evangelistas. Vamos entrar também, agora, já no próximo slide, para podermos ver que o batismo no Espírito Santo também é uma ordem, porque Cristo ordenou os discípulos a não começarem a testemunhar, ou seja, não iniciarem a cumprir a sua missão até que não fossem batizados no Espírito, revestidos do poder do alto.
como está lá Lucas 24, 49, que nós conhecemos, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, que é ampliado em Atos 1, 8, e recebereis virtude e ser-me-eis minhas testemunhas. Não é? O batismo no Espírito é uma obra efetuada, distinta e à parte da regeneração também por ele desenvolvida, efetuada. Ser batizado no Espírito Santo, então, vai significar, certo? Uma experimentação da plenitude do Espírito. É a partir do batismo que você vai chegar à plenitude. Ninguém chega à plenitude se não for através do batismo. Esse batismo, o batismo no Espírito, ele tem seu lugar somente não a partir do dia do Pentecostes, quanto aos que foram cheios do Espírito no Pentecostes, mas também é uma presença marcante em todo o tempo da história da igreja. Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo, antes do dia Pentecostes, Lucas não emprega a expressão batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque este evento só ocorreria e ocorreu depois da ascensão de Cristo, como está muito bem especificado por Lucas, na narrativa de Lucas 1, 15 e versículo 67, tá? E depois nós vamos ter aí essa reampliação em Atos 1, 2 a 5 e Lucas 24, 49 e 51, com também João 16, 7 a 14, que são distinções de textos que cada um está dentro de um contexto específico dessa narrativa e estudo e sistematização que a Bíblia faz sobre o agir e intervir do Espírito através do batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, tá? Partindo agora para o nosso próximo slide, não é? Nós já vamos ter uma amplitude maior, certo? Para podermos compreender o que está proposto dentro do pentecostalismo clássico. Então, para o pentecostalismo clássico, tá? O batismo no Espírito Santo tem como uma finalidade primária a plena dinâmica do revestimento de poder pelo Espírito Santo. Um revestimento que a palavra utilizada até por Lucas no grego, em Lucas, em Atos, na narrativa que Lucas faz em Atos 1:8, é dinamos, que seria justamente uma explosão, né, de poder. Então, essa experiência, ela deixa de ser normal, de estar dentro da esfera da normatividade na igreja, porque ela está destituída da realidade, da dimensão poderosa na vida do Espírito. Muitas vezes a igreja não compreende a dimensão da realidade do poder na vida do Espírito e no Espírito. Do Espírito, porque veio dele, e no Espírito, porque é através dele. Então, a questão é, a igreja, hoje, na atualidade, ela está dentro do mesmo padrão que a igreja em Atos Apóstolos. Então, os dons não cessaram. Os dons não tiveram só a sua efusão e participação e ativismo no período da igreja primitiva. Os dons ainda são realidades hoje. Os dons ainda estão presentes na igreja odierna, na igreja contemporânea, na igreja do século XXI, século XXII e o século que vir à frente. Sempre os dons estarão presentes até o arrebatamento da igreja. Porque os dons são para edificação, construção, ampliação e redimensionamento do corpo.
E esse corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Então, os dons são a precisão do poder dinâmico do Espírito na igreja para evangelizar o mundo de uma forma eficaz e edificar o corpo de Cristo. É o ir à retaguarda e à frente de Cristo na evangelização, o poder do Espírito. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse eis que estarei convosco é o Espírito na igreja. É o Espírito presente dentro de cada um que compõe a igreja. E aí entramos agora no próximo slide, no slide que conclui este conteúdo desta aula, que vamos falar agora. Os pentecostais, ou seja, nós que fazemos parte do pentecostalismo agora moderno, acreditamos firmemente que o propósito primário, certo? Inaugural do batismo no Espírito, ele é um poder para o serviço. Que serviço? A edificação do corpo, a expansão e propagação do evangelho, expansão do reino e propagação do evangelho a toda criatura. Como está muito claro em Lucas 24, 49 e Atos 1, 8, aonde Lucas registra as últimas instruções de Jesus aos seus seguidores. Então, aí está a marca que não foi só para a igreja primitiva, porque a igreja não ia ficar restringida ao primeiro século. Se fosse uma profecia, uma declaração e uma ordenança de Cristo, como últimas palavras e orientações e instruções dele para a igreja, ali remetendo-se ou direcionando-se aos discípulos, Jesus iria então indicar que seria só para aquele tempo. Mas Jesus não indicou o tempo, colocou atemporal para a eternidade, para todo o tempo em que a igreja estiver presente na face da terra. Esta é a tônica central. Esta é a palavra que evidencia a realidade e a vivacidade do batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, como sendo presente em todo o tempo que a igreja estiver na terra. Então, nós, os pentecostais, cremos que ele, Cristo, se referia ao dia de Pentecostes que estava por vir, quando 120 seriam batizados no Espírito Santo, e estava dizendo que os discípulos de Jesus receberiam o Espírito como revestimento e poder para capacitá-los, dar um testemunho eficaz das grandes verdades salvíficas do Evangelho, e também esse mesmo Espírito, com um batismo e um selar incomparável, estaria à disposição dos crentes hoje, na atualidade, visando ao mesmo propósito, revesti-los de poder para o serviço, para a atuação da obra de Deus, o cumprir da obra de Deus. É o Espírito que nos conduz, nos motiva e nos direciona, nos capacita e nos fortalece e nos conduz no cumprir e executar da obra de Deus em toda a sua dimensão e abrangência. Essa, então, foi a nossa aula. A aula, semana que vem, que iremos concluir, vamos falar sobre os pilares da teologia pentecostal, em quais pilares que a teologia pentecostal está fundamentada e como que ela é desenvolvida. Então, vai ser uma aula sobre a teologia pentecostal no aspecto sistemático, certo? Como que é a soteriologia pentecostal, a pneumatologia pentecostal, a soteriologia pentecostal, a escatologia pentecostal. Vamos tratar isso na próxima aula. E também quero relembrar o prazo para a entrega do trabalho
referente a livros históricos, que eu gostaria que fosse entregue o mais rápido possível, enviado o trabalho, que foi pedido de livros históricos, para, então, já iniciarmos o trabalho agora de Atos, que vai ser uma descrição, anote aí, eu quero que em Atos Apóstolos vocês façam uma descrição das cidades alcançadas pelo apóstolo Paulo na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. E quais foram os acontecimentos marcantes em cada uma dessas cidades em que o apóstolo Paulo percorreu na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. Pode utilizar a apostila, os mapas que estão no slide e também a Bíblia Sagrada para desenvolver essa atividade. Eu vou repetir também em áudio ali no grupo, ok? Vamos orar? Bondoso e eterno Pai, eu quero te agradecer por essa aula de hoje, pedindo a tua bênção sobre a vida da irmã Maria Ângela, da irmã Maria Nazaré, solidificando, firmando e fortalecendo a elas de uma forma extraordinária. Sê com elas, meu Pai. Sê com elas em todo o tempo. Pai, olha também para mim, para minha família e para todos a minha descendência. Todos que compõem a minha descendência. Como também a descendência da irmã Maria Ângela e também da Maria Nazaré. Cuidam todos nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Até a próxima